Prezados irmãos e irmãs, abençoado seja verdadeiramente o momento presente. Paz e alegria no Senhor. Queridos irmãos e irmãs, estou fazendo um estudo sobre a espiritualidade da bem-aventurada Savina Petrilli, digna e santa fundadora das Irmãs dos Pobres de Santa Catarina de Sena. Esta mulher, que já na passagem do século XIX para o século XX, fez a experiência de Deus ao ponto de fundar uma nova família religiosa a serviço do bem, da Igreja de Cristo, do Evangelho, nos impressiona pela atualidade de seus pensamentos sobre sofrimento, doença, dor, morte, decepção, relacionamentos. Nos impressiona pela atualidade do seu pensamento sobre a cruz, a imolação, o holocausto pessoal de cada um. A bem-aventurada Savina Petrilli, ela fala de coisas que nós temos a impressão que ela mora aqui ao lado, que ela está aqui na rua que moramos, que ela faz parte da paróquia que habitamos, e a cada um de nós. É impressionante a sagacidade do Espírito Santo na alma da Madre Savina, quando ela se direciona às suas irmãs, não é? Nos livros e escritos, além da Constituição, que ela deixou para as suas filhas espirituais. Nós temos a impressão de um magno diretor espiritual falando, de um grande teólogo, de uma autoridade da igreja orientando grupos afins. E, no entanto, é uma religiosa humilde, pacata, muito voltada para o necessário, não desperdiçando nunca seu tempo em coisas inválidas e tendo uma vida de profunda comunhão e intimidade com o Senhor, qual outra carmelita, qual outra freira de vida contemplativa. A Madre Savina Petrilli em nada deve a uma monja de clausura, dada a sua vida de oração e contemplação. E por que eu estou falando isso? Porque como é importante nós sabermos ler os escritos dos santos e atualizarmos o conteúdo de sua doutrina. Como é importante nós entendermos o que eles passaram, como eles viveram, como eles enxergaram sua época, e a leitura do contexto sociocultural, psicológico, religioso de sua época. Existem santos que, mesmo canonizados, seus escritos pressupõem dificuldades para atualização no hoje. Existem santos que, mesmo sendo notadamente conhecidos a nível de mundo, não é possível seguir suas orientações. E algumas coisas se tornam até prejudiciais na dimensão psicológica, como Santa Gemma Galgani, como Santa Verônica Giuliani. Mulheres santas, mas o dia inteiro pensando em Lúcifer. O dia inteiro impregnadas de Satanás. Santa Gemma Galgani, que eu considero a Santa Teresinha italiana, ela tem essa deficiência enquanto santa, uma vertente para o sofrimento, uma busca pelo sofrimento, um desejo de sofrer. E hoje seria uma psicose, uma neurose, aspecto de uma esquizofrenia galopante, envolvente. Já Santa Verônica Giuliani, essa Santa Clarisa Capuchinha, também uma mística, mas seus escritos hoje passaria pela peneira da psiquiatria de modo muito grosseiro. Uma mulher que pede a Deus, a Jesus, os mais terríveis sofrimentos que ele tenha para mandar. Hoje isso é impraticável. Dado a vida que levamos, sofrimentos que nos envolvem. Se hoje você vai pedir a Deus, Senhor, me mande os piores sofrimentos que você tiver, não é que Deus tenha sofrimento, Ele os permite, né? Então isso é uma loucura, porque já tem problema de família, já tem problema de saúde, problema social, problema na paróquia, problema na congregação religiosa, problema na comunidade nova, no movimento, problema com familiares, com semelhantes, com amigos. Então uma pessoa como Santa Verônica Giuliani, como Santa Gemma Galgani, como o nosso querido Frei Pio de Pietrelcina, que chega a Jesus e diz que quer tomar parte na sua paixão, só se você estiver num grau de amor envolvente.
naquilo que Teresa d'Ávila, a fundadora do Carmelo Descalço, chama de amor transformador, chama de inserção na humanidade de Jesus. E São João da Cruz também. Teresa d'Ávila, essa grande mulher, não resta dúvida, ela diz que a alma é chamada a uma entrega voluntária e participa das dores de Cristo por mergulhar na sua humanidade. Veja, Teresa d'Ávila, esta grande mulher, a alma é chamada. Então, quando Frei Pio, Santa Gema Galgani, Verônica Giuliani, Maria Valtorta, Teresa Neumann, pede para sofrer o que puderem, queridos irmãos, queridas irmãs, aqui para nós, isso não é para qualquer um, não é? É para uma alma que está embasada no amor de Deus e para quem a figura deste mundo passa. Então não faça o que esses santos fizeram, porque eles eram acompanhados por diretores espirituais muito sábios. Havia um freio para Santa Faustina Kowalska, seu diretor espiritual. Havia um freio para Santa Gema Galgani, o seu diretor espiritual, e assim todos os outros. Então hoje, quando nas novas comunidades, na renovação carismática, a quem nós devemos muita santidade na igreja atualmente, nós vemos alguma pessoa desorientada, porque a renovação não ensina isso, né? As novas comunidades também não. Elas mergulham no desejo de sofrer, de serem massacradas, e daí, com o tempo, elas culpam a Deus, culpam a Jesus, culpam o Espírito Santo, culpam a Maria e, o que é pior, culpam a igreja. Tenha cuidado. Não busque sofrimento. Administre os que você já tem, trabalhos que eu e você já temos. Não procure dores. Procure situar as que você já passa no mistério da paixão de Cristo, e aí você já está ganhando muito. Está participando disso. Não vá procurar penitências corporais, porque nós somos uma geração com saúde fragilizada. Quantas pessoas com diabetes adquiridas, como eu, por exemplo. Meus pais não eram diabéticos, meus avós e tios não eram. A minha diabetes, hoje grave, gravíssima, é adquirida. Quantas pessoas com problema de leucemia por jejuns desorientados, por ausência de alimentação, de dormir no chão, de dormir sob tábuas, porque leram que uma santa fundadora de congregação fez isso, um santo fundador de congregação fez isso. Eles tinham a graça atual e a graça que agia na motivação de suas penitências. Eles tinham o influxo da graça para passarem o dia sem comer. Por exemplo, nós lemos jejuns extraordinários da bem-aventurada Rosa Gatorno, a quem eu considero minha mãe espiritual, fundadora das Filhas de Santana. Meu Deus, nós não conseguimos os jejuns que aquela mulher fazia. E ainda colocava absinto na comida. E ainda se privava de frutas. E ainda se privava de tomar água. Hoje, pela orientação da medicina, isso não é possível. Alguém que se determina a passar 2, 3 dias sem beber água, e daqui a pouco vem problemas graves renais, com intubação, UTI e morte. Pessoas que fizeram propósito de nunca mais comer doce, nunca mais comer chocolate, nunca mais comer uma fruta, porque leu na vida de um santo, da fundadora de uma congregação, e aí a doença vem e a gente acaba culpando Deus, a igreja e suas normas. Não, a igreja é lúcida. Já dizia um determinado autor que a igreja é o cardeal Futonchi. A igreja é o que é a sua época. Se você foge disso, além de você viver num catolicismo de paralelo, você se engana não ouvindo as orientações próprias para a atualidade. Leia Frei Pio, maravilhoso. Eu sou devoto de Frei Pio desde a infância, porque desde criança eu participava de uma congregação, os missionários do Sagrado Coração, mas era província italiana. Então os padres traziam muito material do servo de Deus na época, Frei Pio, relíquias, estampas, revistas de ótima qualidade de papel, livrinhos, e davam a nós coroinhas. Então, desde a minha infância, 11, 12 anos, eu já sou devoto do Frei Pio, quando ele era apenas servo de Deus. Mas
Logo que eu comecei a ler seus livros, eu percebi que aquilo que Frei Pio praticava era uma graça particular. Depois eu tive um envolvimento muito grande com o carisma passionista e li Santa Gema Galgani, São Paulo da Cruz. A venerável, não é? Freira do Perdão, Antonieta Farani. Mas também fui vendo que aquelas penitências corporais eram graças particulares. Não era o movimento da vontade, discernimento da razão, né? Uma intromissão da racionalidade, porque não suportariam. Depois fui lendo Santa Verônica Giuliani, mas vi também que as penitências extraordinárias, sobrenaturais daquela santa eram graça. Não é que a santa estivesse errada. Por favor, me compreenda. Né? Cuidado que um ponto de vista é apenas a vista de um ponto. Grave bem isso. Ai, mas o irmão Emanuel falou mal de Santa Gema. Você está julgando, distorcendo e praticando o que a santa não lhe ensina, que é o julgamento voluntário do próximo e a torná-lo uma pessoa, não é, mal vista. Eu estou dizendo que Santa Gema Galgani, Frei Pio, Santa Verônica Giuliani, todos os outros santos, Santo Antão Abade, né? Eles foram conduzidos por uma graça especial, específica. Eles foram ilustrados por uma legenda sagrada que eu e você não temos e temos que ter a humildade de dizer que não. Agora, no que eu posso imitar esses gloriosos santos? Na caridade, no amor fraterno, na bondade voluntária, na mansidão, nos bons propósitos, na reta intenção, na fidelidade de propósito. Mas cuidado com essas penitências corporais, né? Que depois acabam prejudicando psicológica, espiritual, corporalmente. Tem pessoas que têm uma saúde muito frágil. Essas pessoas precisam ter um diretor espiritual e nada fazer sem comunicar ao diretor. Porque prometem que não vão almoçar, prometem que não vão tomar café da manhã, que é a principal refeição, né? O desjejum. Prometem que não vão tomar água, prometem que não vão comer nenhuma fruta. E depois são pessoas muito ruins na família, prejudiciais na comunidade, propensas à fofoca, maledicência, falso testemunho, calúnia, difamação do próximo. São pessoas que não comem nada o dia inteiro, mas estão a serviço da maldade para destruir a honra, a moral e a reputação, para manchar com as suas calúnias a personalidade ilibada de um padre, de uma religiosa, de um leigo, de um bispo. São pessoas que se batem nas costas conforme ensina alguma comunidade nova. Mas são péssimos filhos, péssimos irmãos e irmãs, sobrinhos e sobrinhas, uma péssima esposa, um desagradável marido, um caluniador nato da paróquia, do grupo de oração, da pastoral. É aquela pessoa que dividiu o encontro de casais da sua paróquia, mas não perde o padre Manzotti, o Frei Gilson. Não deixa de acordar às 4 da manhã para rezar o rosário. E a culpa não é dessas comunidades, do Frei Gilson, não é culpa do padre Manzotti, do padre Shankar, são servos, né? São instrumentos da graça. Mas é porque é o farisaísmo hipócrita. É o farisaísmo que faz cumprir ao pé da letra aquilo que é literal, mas não é verbal. Não é virtude, não é procedimento. Ontem, por graça de Deus, eu digo por graça de Deus, porque ontem foi um dos dias que eu estava muito ruim da diabetes. Eu preguei em 4 paróquias. E todas as 4 eram retiros. E no final, um rapaz me procurou, me pedindo para que eu fosse seu diretor espiritual. Eu dei meu contato e disse, olha, nós vamos conversar, vamos nos encontrar, e eu verei se eu posso lhe acompanhar, dado o grande número de pessoas que eu oriento. Um rapaz muito agradável, educado, muito integrado no carisma da comunidade dele. E eu já pensei aqui na minha cabeça
em um sacerdote que eu conheço em Fortaleza para ser o diretor desse rapaz. Por uma razão muito simples, eu vi sinceridade de propósito. E eu queria muito que esse rapaz fosse orientado por um sacerdote que está aqui na minha cabeça. Um digno homem, como todos os sacerdotes, né? Então, quando você encontra uma alma assim, sinceramente boa, sinceramente piedosa, sinceramente eucarística, sinceramente mariana, a gente quer ver aquela pessoa produzindo frutos 100 por um, como disse Jesus. Então, conversando com ele, ouvindo e pensando no sacerdote que eu vou pedir para ser o seu diretor espiritual. E eu direi para ele, eu serei o seu intercessor até o fim da minha vida, se Deus me der a graça de estar na feliz eternidade. Mas eu vi naquele rapaz uma sinceridade de propósito. Meus irmãos, você sabe qual é a qualidade de uma pessoa santa? Não são penitências, coisas rudes, grosseiras, muita oração, muito texto, muita devoção, muita medalha, muito texto envolvendo pescoço, escapulários 1000. Eu conheci uma pessoa que usava 8 escapulários de várias devoções. Meu Deus, aquilo chega a ser de idolatria, não é? A igreja não orienta isso. Mas aí, aquela pessoa é má, perversa, cruel, adora uma fofoca, sobretudo contra sacerdotes. Eu conheço pessoas que são de comunidade, institutos, 24 horas em oração, mas não cozinham para a família, não lavam a casa, não lavam roupas, não vão no supermercado fazer compras para o almoço da família, não preparam uma boa sobremesa para a família, não compram presentes graciosos. Se dão uma medalha de São Bento, é fazendo medo à pessoa. Se dão um crucifixo, é fazendo medo. Se dão um texto da Divina Misericórdia, é fazendo medo. Coisa que os institutos e comunidades que divulgam a Divina Misericórdia não ensinam. Tá bom? Não ensinam. Então eu queria dizer a vocês hoje, quando vocês lerem o escrito de um santo, primeira coisa, localize na história. Localize no templo, localize na igreja. E vejam se a espiritualidade daquele santo tem a ver com a sua própria caminhada. Talvez a sua espiritualidade seja trapista, cisterciense, por isso mesmo beneditina. Talvez a sua espiritualidade seja do Carmelo. Talvez a sua espiritualidade seja franciscana, camaldulense, cartucha, agostiniana, dominicana, jesuítica. Talvez a sua espiritualidade seja de todo mariana, porque eucarística todos nós devemos ser, em primeiro lugar. Procure. Tem gente que mistura tudo isso num caldeirão de devoção e fé e procuram sorver, beber, e a confusão será grande, né? Tem muita gente que está desorientada porque ela vive a espiritualidade passionista, carmelita, beneditina, franciscana, trapista, beneditina, cartucha, camaldulense. Aí dá um nó na mente, não é verdade? Tem pessoas que não conseguem seguir Teresa d'Ávila, já conseguem seguir São João da Cruz. Tem pessoas que não conseguem seguir Santa Catarina de Sena, já conseguem seguir Santo Agostinho. Tem pessoas que não conseguem seguir São Francisco, já conseguem seguir Santa Clara de Assis. Isso é endotímico, isso é pessoal, né? Não vem aqui o caso dizer se está certo ou está errado. Mas eu conheço pessoas que não suportam Teresa d'Ávila, que, como eu disse, não resta dúvida, foi uma grande mulher. Mas já tem uma facilidade muito grande com o grande São João da Cruz, o doutor do tudo e do nada. Olha, gente, São João da Cruz dizia, Senhor, Jesus perguntava, João da Cruz, o que queres que eu te faça? Senhor, sofrer e ser desprezado por ti. Eu não tenho estrutura para uma jaculatória dessa, para uma oração dessa. A Teresa d'Ávila, ela dizia coisas semelhantes. Grande mulher, mas eu não teria a coragem de Teresa de Jesus. Agora, tem aspecto em São João da Cruz que tem tudo a ver comigo. E nem se fala na minha mãe, Santa Teresinha, e na minha mãe, Santa Maravilhas de Jesus. Então aqui fica o meu abraço, a minha oração por você. E você sabe,
que esse papo com o irmão Emanuel Maria é de sinceridade. É de irmão para irmã. E quem não entende irmão Emanuel Maria é um direito, por favor, é um direito. Mas eu trago para você o que eu vivo e procuro viver. Porque o cristianismo é uma coisa muito séria. Apesar da igreja estar esfacelada, desacreditada, o Santo Padre perseguido dentro da própria igreja, mas ela continua sendo a barca de Pedro. E nós devemos ter orientação para o que nós vivemos e passamos, que é a nossa vida cristã católica. Um abraço e as orações contínuas do irmão Emanuel Maria, do Menino Jesus e Santa Teresinha, consagrado que sou, da Comunidade Católica Mariana Cristo Dominus, da Paróquia de Santa Luzia no Meireles, da nossa Casa-Mãe na Aerolândia e do nosso novo grupo no Imprensa Food Square, na Desembargador Moreira, toda segunda-feira, 19 horas, vizinho à quadra do Colégio Santo Inácio, para o qual eu convido você. Está muito, muito bom aquele momento desse nosso novo grupo de oração. Um abraço, meus irmãos fraternos, e as orações constantes do irmão Emanuel Maria.